Muito feliz em rever aqui alguns colegas, pessoal que trabalhou aqui na implantação aqui do nosso setor setor centralizado de administração de mandados, distribuição de mandados. Eu vim trazer um pouquinho dessa experiência, que foi uma experiência que pode demonstrar que se os tribunais quiserem fazer algo diferente, eles vão conseguir fazer algo diferente, né? Então, coloco aqui que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exemplo de todos os tribunais no Brasil, ele experimenta uma dificuldade muito grande de alocação de funcionários. A gente tem que receber funcionários através de concursos, muitas vezes a gente demora muito para conseguir colocar esses concursos. Muitas vezes, vocês sabem, esses concursos são impugnados, então são suspensos, a gente não consegue contratar. Então, vivíamos um quadro bastante complicado aqui em São Paulo, por conta da organização mesma do Poder Judiciário dentro aqui da comarca da capital. E era muito difícil, eu sou juiz de família, né? E na época, eu lembro que nós tínhamos tão somente 2 oficiantes na vara, né? Então era uma coisa bastante complicada, né? Cheguei vindo do interior, no interior a gente tinha uma maior disponibilidade de oficiais de justiça e perguntei para eles, como é que vocês fazem a divisão de trabalho aqui na 12ª Vara da Família? Ah, é simples, doutor. Eu pego a Zona Leste e a Zona Norte, o meu colega pega a Zona Oeste e a Zona Sul. Só isso? Que bom, que maravilha, né? Então, assim, era uma coisa absolutamente inacreditável. 6 milhões de pessoas para um, 6 milhões de pessoas para outro. Realmente, esse estado de coisas era bastante complicado, né? E a gente sofria por conta disso, porque muitas vezes, numa vara de família, você tem uma demanda muito grande de expedientes urgentes, busca e apreensão de crianças, esse tipo de coisa, e a gente simplesmente tinha que interromper o serviço da vara para conseguir atender essas demandas urgentes. Então, era muito difícil de se administrar isso, né? Para piorar as coisas, em período de férias, o oficial de justiça ia sair de férias, meu Deus, vou ter que segurar audiências, mandados, as coisas não vão funcionar, porque só vai ter um oficial de justiça para cobrir a cidade inteira. Então, efetivamente, era um estado de coisas que deveria ter sido repensado, como acabou sendo, né? Na realidade, o que acontece? Nós temos por volta de 100 juízes no Foro Central, aproximadamente 50 varas, 2 juízes por vara, isso num cálculo muito grosseiro, né? Sendo que tem 2 oficiais de justiça em cada vara, 3 oficiais, era a média do que havia ali. Algumas varas com um movimento maior, tinham um número maior de oficiais designados, né? Mas ainda assim era tudo muito difícil, né? O vizinho enfrentava o mesmo problema, todos os vizinhos com 2 oficiais por vara, os oficiais tinham que se desdobrar justamente em vários lugares para conseguir atender, conseguir atender a demanda que era apresentada, né? Então, a gente tinha essa série de problemas aí que a gente efetivamente experimentou, né? Mas o que aconteceu, gente? Depois de um tempo, o próprio Tribunal de Justiça acabou vendo a possibilidade, né? A gente já tem o cartório, que é um cartório eletrônico, né, atualmente, né? Isso já faz tempo, inclusive. Eles acabaram estudando a possibilidade de não somente se criar um cartório eletrônico, mas ao lado desse cartório eletrônico, nós também criarmos uma unidade central de processamento de mandados eletrônicos. Isso foi uma ideia muito inteligente da Corregedoria, na época era do, salvo engano meu, desembargador Munhoz Soares, né? Com isso, vejam só que interessante, ao invés da gente ter 2 oficiais de justiça, a gente tinha aí 200 oficiais de justiça disponíveis, né? E com isso, o cumprimento dos mandados ia se tornar muito facilitado, né? Então, criou-se aqui o módulo de central de mandados pelo sistema SAGE, né? E a proposta, na época da SPI, foi justamente
de se criar um processamento centralizado. Porque antes o que acontecia? O cartório ia lá, fazia a carga do mandado, né? O oficial de justiça tinha que pegar a carga, o próprio cartório controlava a vida funcional do oficial de justiça, né? E esses oficiais de justiça ficavam perdidos ali dentro das suas respectivas varas, onde eles prestavam suas atividades. O cartório também dava baixa dos mandados, fazia a cobrança, e a grande ideia, a grande sacada aí na época da administração foi criar esse setor então centralizaria as atividades que dizem respeito exclusivamente ao oficial de justiça. Então, o que acontece? O cartório fez o mandado, carga para o setor de oficial de justiça. A carga tem que ser eletrônica. O oficial não precisa mais ir lá no cartório, pegar o papel, colocar o papelzinho na pasta e depois cumprir o seu expediente. Não, isso é recebido eletronicamente pela central. A central, então, passa isso para o oficial de justiça e todas as atividades, então, passam a ser realizadas dentro de um sistema eletrônico. E ainda, feito de uma maneira centralizada. Então, a gente não precisa mais daquele funcionário do cartório que vai cuidar da vida funcional dos oficiais de justiça. Não, é o próprio setor de administração de uma maneira centralizada, com 3 funcionários, não sei hoje quantos tem, talvez 4, 5, que vai cuidar dessa central de mandado. Então, a central então assume esse poder de controlar os prazos, o cumprimento, né? Então, o cartório ele fica com, em primeiro lugar, a responsabilidade então somente de gerar o mandado. Outra coisa muito interessante que foi feita foi o seguinte, talvez um dos pontos mais interessantes dessa ideia da central de mandados foi justamente criar distribuição de mandados de uma maneira automática através do CEP. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram a cidade de São Paulo através do CEP, de forma que cada oficial de justiça ficaria responsável ali, não cada oficial de justiça, mas aproximadamente 2 ou 3 ficariam responsáveis por uma determinada área da cidade. O que é muito interessante, porque antes eles tinham a cidade inteira para cumprir os mandados e agora eles tinham uma área geograficamente limitada que permitia ali conhecer a comunidade, conhecer as pessoas que viviam ali, conhecer os problemas, os lugares problemáticos, que a gente sabe que muitas vezes os oficiais de justiça precisam frequentar para cumprir os seus mandados. Tudo isso fica de um melhor conhecimento, um melhor domínio da parte do oficial de justiça. Bom, então o cartório fica responsável por emitir esse mandado. Esse mandado, então, é emitido para a central de mandados e ele tem que vir instruído justamente dos documentos necessários. Na época a gente pedia a cópia inicial, aquelas peças todas para contrafé, guia de oficial de justiça, né? Hoje, inclusive aqui em São Paulo, a gente sabe que tem pessoal aqui do país inteiro, hoje a gente utiliza o mandado unipaginado. Então, é simplesmente o mandadozinho que tem lá o código para que a parte que foi citada ela consiga abrir o processo e tomar conhecimento aí de tudo aquilo que foi colocado em sede de inicial para que ela possa, então, se defender. Então, gente, a própria vara, então, vai criar 3 tipos de mandados. O mandado ordinário, que é aquele que vai ser cumprido em 30 dias, não tem pressa, uma busca e apreensão, uma citação, um procedimento de despejo, talvez, né? Esses processos tradicionais, eles podem ser cumpridos no prazo de 30 dias. Mas aí a gente criou uma classificação extra dos mandados urgentes, que são aquelas coisas que pegam um pouquinho mais, então esses teriam que ser cumpridos em 5 dias, e tem aqueles flagrantes, aquela busca e apreensão no aeroporto de Guarulhos, antes que a pessoa fuja, né? Então, nesse aí, ele tem que ser cumprido através do oficial plantonista, oficial que está presente ali no plantão da central de mandados. A gente sempre teve aí um oficial de justiça disponível, né? O juiz, ele não vai colocar, o juiz da vara que manda expedir o mandado, não vai colocar simplesmente, olha, é mandado urgente. Ele tem que justificar o porquê da urgência. Porque muitas vezes, inclusive, isso na prática a gente via, o cartório esquecia de expedir o mandado e chegava nas vésperas da diligência, da audiência, colocava-se cumprimento em mandado em regime de plantão. Surpresa, né? Então o oficial de justiça tinha que colocar
cumprir em caráter de absoluta urgência aquilo que já tinha sido despachado há 3, 4 meses lá atrás e o cartório não tinha dado andamento, né? Então a gente já vê que a gente tem que trabalhar com 2 times, não somente os oficiais de justiça, mas também o cartório, que muitas vezes acaba transferindo para os oficiais de justiça algum tipo de deficiência funcional lá dentro, né, e acaba repercutindo no trabalho da central de mandados. Bom, o cartório, então, lança o endereço de citação e o próprio endereço de citação já vai definir o oficial competente para realizar a diligência. Sendo feito isso, então, o processo vai para a central de mandados. A central de mandados verificava a consistência desse mandado. Está bem feitinho, está correto, o CEP foi lançado corretamente, veio a guiazinha de diligência do oficial de justiça devidamente recolhida, está tudo em ordem? Beleza, então a gente vai fazer a carga para o oficial de justiça. Isso era importante, porque muitas vezes o mandado vinha redigido de uma maneira inconsistente, sem o endereço principal, sem a guia de diligência, né? Então a gente tinha que retornar esse mandado para o cartório, para que o cartório então fizesse ali a adequação do mandado para que ele pudesse ser efetivamente trabalhado pelo oficial. Uma vez que é feita a carga pelo oficial, quem é que vai cuidar disso? É o pessoal da central de mandados, não é mais o pessoal do cartório. Então a central de mandados vai fazer a carga, vai acompanhar a carga por parte desse oficial. O oficial vai cumprir a diligência, né, e vai se cobrar aqui o respeito ao prazo para cumprimento por parte do oficial de justiça, né. Então, esse era um outro ponto importante, isso é feito por alguns funcionários só, que são os nossos funcionários da central, né, e fica aquele trabalho mais próximo também dos funcionários do setor administrativo de distribuição de mandados, junto com os oficiais de justiça, né. Bom, a central, então, assumiu também o controle da vida funcional desses oficiais de justiça. É lá que a gente vai ver quem entra de férias, quando vão ser as férias, como vai ser quando houver, por exemplo, uma questão de substituição. Então, tudo isso ficava a cargo da central e não mais dos cartórios, né? Para que isso funcionasse também, gente, era necessária, à época, a instalação de rede lógica, e o tribunal foi muito ativo nisso. Então, ele destinou um espaço físico que era relativamente grande ali para isso. Do meu ponto de vista, como coordenador da central, não o suficiente nunca, né? A gente sempre batalha por mais espaço, mais conforto, mas instalaram lá vários computadores, baias, para que os oficiais de justiça pudessem, então, realizar o seu trabalho ali. Não esqueçam que antes os oficiais de justiça iam ao cartório e certificavam no próprio cartório as diligências que eles tinham realizado. Agora eles têm esse espaço físico para a realização desse serviço. Não vou mentir para vocês, eram 200 oficiais de justiça e eram 60 computadores. Então, logo no início, o pessoal se acotovelava ali nos computadores ou faziam até plantões por dias alternados para conseguir realizar essas certificações, né? Mas, de qualquer forma, esse foi o primeiro passo em progressos que vieram posteriormente, né? Como foi instituído um regime de plantão que não havia antes nesse trabalho dos oficiais de justiça diretamente com a vara, então a gente deliberou acerca de como a gente ia realizar essa escala de plantonistas, sempre respeitando as disponibilidades, a voluntariedade dos oficiais de justiça que trabalhavam no setor, porque, afinal das contas, eles sabem da sua realidade e eles que têm que colocar ali quando eles têm essa disponibilidade para trabalhar, né? Bom, então esse foi um dos primeiros pontos que nós colocamos e o setor começou a funcionar de uma forma aí bastante interessante, bastante funcional, né? Bom, gente, a gente vendo que existia esse problema do oficial de justiça comparecer presencialmente ali e certificar justamente naquele espaço diminuto as diligências que ele tinha feito, né? Uma das providências nossas foi justamente pedir a liberação do ponto do oficial de justiça. O oficial de justiça tinha que bater ponto lá todo dia, né? E aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, e foi a nossa proposta à presidência na época, vamos liberar o ponto de um lado para os oficiais de justiça, para que eles assinem pontos
um dia obrigatoriamente, que seria o dia colocado pela coordenadora da central na época, e outro dia de livre escolha do oficial de justiça. Então, essa foi a regulamentação que a gente colocou de início, né? Pelo que eu fiquei sabendo hoje, isso mudou um pouquinho, mas o fato é o seguinte: o oficial de justiça não precisa ir lá mais todo dia, né? E essa é uma medida coerente, gente. Por quê? Porque o oficial de justiça, estando, por exemplo, em Engenheiro Marcilac, e olha só, no Fórum João Mendes a gente tem o oficial de justiça que é responsável por realizar as diligências em Engenheiro Marcilac. Os que não são de São Paulo, gente, Engenheiro Marcilac é ao sul da cidade de São Paulo, quase fronteira com Santos. Dizem que dá até para ver o mar de lá, olha que lindo, né? Eu nunca fui lá para ver o mar, mas dizem isso, né? Esse sujeito que está em Engenheiro Marcilac, que demora 2 a 3 horas para chegar ao centro de São Paulo, tinha que vir bater ponto aqui. E aí o que nós falamos? Olha, é melhor ele ficar lá cumprindo o mandado do que ele vir até aqui o centro de São Paulo realizar esse tipo de diligência burocrática. O local de trabalho dele é lá, não aqui no centro, né? Então a gente quis minimizar esse encargo do oficial de justiça para que ele pudesse bem desempenhar a sua função lá na sua região, no seu CEP, que deveria ser a sua preocupação principal. Bom, mas a gente tinha um outro problema, gente. Puxa vida, para o oficial certificar, ele precisa ter o programa SAGE do Tribunal de Justiça. Como é que a gente vai fazer para ele fazer isso? Ele vem até o centro lidar com os computadores, porque só aqui ele tem acesso. E aí eu estava até lembrando aqui, a gente estava conversando, nós fomos à presidência, na época nós conversamos com o assessor de informática, que é o doutor Gustavo Santini Teodoro, né? E ele garantiu para a gente, ele permitiu que o oficial de justiça, gente, acessasse o processo que ele trabalha pelo sistema SAGE. Então, ele ia entrar no sistema eletrônico do tribunal para certificar, onde quer que ele estivesse, a diligência que ele tinha feito. E com isso, ele ia ficar desonerado de vir até o Foro Central para gerar suas certidões. Gente, essa decisão do Dr. Santini apoiando a Central de Mandados foi essencial, porque é o que a gente conseguiu a liberação do oficial de justiça. O oficial de justiça talvez tenha sido o primeiro a ter chance de trabalhar aí dentro de um sistema parecido com o de home office. Pode trabalhar aí, longe na sua casa mesmo, abre o sistema de computador e lança, né? Então, isso funcionou de uma maneira muito boa, e no final resolveu o nosso problema de lotação da central de mandados, né? Ainda tivemos que fazer um certo tipo de exigência também por parte dos oficiais no que diz respeito ao seguinte: a gente tem uma demanda muito grande dos advogados, né? O judiciário, tanto os juízes como os oficiais de justiça, eles são muito procurados pelos advogados. Hoje, por exemplo, queria ter vindo um pouco mais cedo para cá, mas tive atendimento de 4 advogados que eu marquei, tudo bem, remotamente pelo sistema Teams. Eu tenho que fazer esse tipo de trabalho. E o oficial de justiça, muitas vezes, precisa também, até mesmo do apoio do advogado. A gente pega, por exemplo, uma ação de despejo, né? O advogado precisa disponibilizar ali o transporte para tirar os bens do inquilino, isso precisa ser conversado com o oficial de justiça. Então, o que nós pedimos em contrapartida à liberdade do oficial de justiça? Que ele deixasse justamente registrados os seus dados pessoais, e a ideia era justamente o seguinte: caso houvesse algum tipo de necessidade, a chefa da central entraria em contato com o oficial de justiça, comunicando, passando, por exemplo, número de telefone, o contato do advogado, para eventualmente combinar uma diligência urgente. Ok, gente? E aí a gente aperfeiçoou também essa questão da escala. Não precisa mais vir. Vem 2 vezes por semana, no mínimo. Se quiser vir todo dia, é a opção do oficial de justiça, mas ele fica livre justamente para compor aí a frequência ao fórum, conforme aí as suas necessidades de trabalho, né? Em especial aqueles que trabalham em regiões distantes aqui da cidade de São Paulo. Bom, a regulamentação aqui nossa, a partir do momento em que ela passou a viger, a Central de Oficial de Mandados, ela reuniu os oficiais das varas de família, das varas de registros públicos e das varas especializadas em recuperação judicial e empresariais. Gente, foi muito difícil,
porque o que a gente tinha? A gente tinha oficiais que trabalhavam de uma maneira especializada na vara empresarial, na vara de registros públicos, né? E de repente aquele oficial que trabalhava numa vara de família não saberia trabalhar dentro, por exemplo, de uma peculiaridade de uma vara de registros públicos. Vou colocar um exemplo para vocês. O oficial de justiça, por exemplo, que vai cumprir o mandado de uso capião. O mandado de uso capião, mandado chatíssimo de cumprir. Por quê? Porque você precisa citar todos os confrontantes, descrever esses confrontantes, e o pessoal que trabalhava, por exemplo, na família não sabia disso, né? Então, para cumprimento da norma da nossa corregedoria, que determinou a horizontalização dessa distribuição entre todos os oficiais de justiça, e não a especialização, a gente promoveu, não sei se o pessoal lembra disso, um curso entre os oficiais. Então, o oficial de justiça que trabalhava na vara de registros públicos ia ensinar os seus colegas acerca de como cumprir o mandado na central de oficiais. O oficial de justiça de uma vara empresarial, por exemplo, ou de uma vara de recuperações judiciais, também ia ensinar as peculiaridades para os demais colegas. Isso foi uma experiência bastante interessante, gente, porque os colegas naquela época, os oficiais de justiça estavam fracionados. Então, tinha o grupinho do empresarial, o grupinho do registros públicos, e um via o outro com desconfiança. Mas, a partir do momento que a gente começou a trabalhar esse pessoal todo numa equipe, as pessoas passaram a se conhecer e passaram, inclusive, a se auxiliar. Foi um resultado muito interessante, né? Essas reuniões de trabalho, então, elas produziram resultados cada vez mais profícuos, né? E a gente começou a fazer reuniões junto com os oficiais para saber de outras demandas, por exemplo, segurança, transporte de menores, né? Então, era bastante interessante essa troca de experiências para contínuo aperfeiçoamento do setor, né? E aí a gente foi constatando também problemas, né? E foram problemas bastante curiosos aqui, né? Que a gente teve que resolver. A gente teve problemas aqui, por exemplo, da questão de mandados que contemplavam vários endereços e em CEPs diferentes, né? Então, o próprio advogado deveria listar qual era o endereço preferencial, o endereço secundário da diligência. Muito bem, vai ser realizada a diligência, não foi localizado no primeiro endereço, já se passa automaticamente para o segundo oficial de justiça para cumprir no segundo endereço. Quem vai receber isso? O primeiro oficial ou o segundo? É aquele que conseguir realizar a citação do réu. Aí veio outro problema. Só veio o endereço e a localização foi frustrada. Como é que a gente vai resolver? O mandado é devolvido para aditamento. Aí, nesse caso, a nossa corregedoria decidiu ter que recolher outra diligência, né? Mas tudo isso a gente foi descobrindo na prática, gente. Foi muito interessante, né? A gente constatou também, gente, eu falei para vocês do cartório, mas também tinha a parte dos juízes. Muitos juízes deixavam determinadas decisões a cargo do oficial de justiça. Isso criava complicações, né? E aí eu listei aqui, por exemplo, coloquei como uma questão que foi delegada pelo juiz para o oficial de justiça. Questões, por exemplo, de hora certa. Você vai fazer a citação por hora certa diretamente, ou você vai simplesmente constatar que foi lá várias vezes, não conseguiu encontrar, suspeita de ocultação e devolve para o juiz. Nós, na administração ali do setor, nós adotamos uma orientação mais conservadora. Deixa o juiz decidir se é caso de hora certa ou não. Certifica, manda de volta para o juiz. Não certifiquem imediatamente. Por quê? Porque vai ter juiz que vai falar, não, olha, não é caso de citação por hora certa. Então, a gente deixa a liberdade para que o juiz acabe deliberando acerca da conveniência dessa citação por hora certa ou não, né? Um outro ponto importante que a gente colocou era a questão, por exemplo, do prazo para que o devedor apresentasse bens ao devedor, né? O devedor apresentasse bens ao credor para que fosse penhorado. A gente cita o devedor e fica aguardando, segura o mandado ou não segura. Vamos adotar uma posição mais conservadora. O juiz só mandou citar, você devolve o mandado. O juiz mandou citar, penhorar, segura o mandado, a gente dá essa interpretação e realiza a penhora, né?
E outros pontos que são de cunho exclusivamente jurisdicional, né? Que, por exemplo, citação em sede de execução por hora certa. Tem jurisprudência que entende que sim, tem jurisprudência que entende que não. Isso não é papel do oficial de justiça, isso é papel do juiz decidir acerca da jurisprudência que ele vai utilizar, né? Então, gente, a gente sempre adotou uma postura conservadora para permitir que o próprio juiz orientasse o oficial de justiça acerca de como ele gostaria de ver aquele mandado cumprido. E muitas vezes eu fui até representado por isso, assim, os oficiais eram representados e isso vinha para mim, falava, não, a gente precisa dar liberdade para que o juiz possa optar por isso, né? E aí a gente tinha um outro problema também a respeito da corregedoria. Quem é o corregedor efetivo, né? Sou eu, eu que vou, como corregedor, apurar todas as faltas funcionais, ou é o juiz da vara? E a nossa corregedoria adotou uma atitude que criou uma corregedoria complementar. A minha parte, como juiz da central, eu cuido aqui dos plantões dos oficiais de justiça e do cumprimento de mandados, né? O juiz da vara, então, ele vai cuidar justamente da falha administrativa do oficial, eventualmente, no cumprimento de ordens judiciais. Então, gente, no meu ponto de vista, isso foi uma experiência extremamente profícua, extremamente racionalizadora da atividade dos oficiais de justiça, né? E no meu ponto de vista, gente, a gente introduziu pelo menos uma utilização profunda na central de mandados para que os oficiais de justiça pudessem trabalhar em algo parecido com o home office, já antes mesmo da pandemia, pudesse trabalhar de uma maneira racionalizada, dividido por CEPs, né? E na época, inclusive, eu lembro que eu sugeri até ao presidente Ivan Sartori, na época, sugeri que a gente criasse uma central única aqui para São Paulo, né? Para que a gente subdividisse mais ainda as regiões por CEP, para que o oficial de justiça fosse mais restrito ainda àquela região onde ele gostaria de trabalhar. Esse, talvez, no meu ponto de vista, seja o futuro para o trabalho aqui de vocês, né? Eu penso aqui que a gente tem que trabalhar sempre para que o tribunal se modernize, o tribunal busque caminhos novos e, acima de tudo, o meu outro ponto de trabalho aqui é na área de conciliação. Fui juiz, coordenador da Central de Conciliação aqui da capital por 11 anos, e lá a gente aprende o seguinte: quanto mais a gente ouve as pessoas que nos cercam, mais rica será a nossa experiência no momento da gente decidir as coisas. Então, quem sabe, na realidade, trazendo isso para vocês, oficiais de justiça, quem sabe dos problemas do oficial de justiça é o oficial que está lá na frente de trabalho, que está lidando com a população, que tem necessidades, né? E são essas pessoas que a gente precisa ouvir para conseguir uma administração que traga resultados satisfatórios, não somente para os oficiais de justiça, mas principalmente para a população que faz uso justamente desse serviço do Poder Judiciário, que é justamente um ponto, talvez uma das ações mais importantes, porque o oficial de justiça vai informar a parte acerca da existência de uma ação que foi proposta contra ela. Um tempo atrás, até um oficial de justiça que fez curso de conciliação falou: vamos dar um curso de comunicação não conflitiva para o oficial de justiça, porque as pessoas veem o oficial de justiça com olhos tristes. Por quê? Porque ele traz uma notícia de que houve aqui uma proposta de uma ação contra ela. Não, a gente tem que falar, é a sua oportunidade de se defender, por que não? É a sua oportunidade de você trazer a sua versão para o Poder Judiciário.